Shalom, queridos. Boa tarde. Boa noite, né? Com esse sol parece que ainda está à tarde. Eu gostaria de, nesse primeiro dia das primícias, estar compartilhando com vocês uma palavra que está no meu coração já há bastante dias. E eu oro para que, assim como o Espírito Santo tem ministrado o meu coração, ministre o seu coração também. Então eu vou pedir que, mesmo sentado como você está, você feche os olhos e peça para o Senhor falar com você. Porque essa é uma palavra para todos nós que estamos aqui. Nem a criancinha que mama está ausente de necessitar dessa palavra. Até o bebê que mama precisa ouvir essa palavra, porque é a palavra de Deus. Amém? Então fecha teus olhos. Eu peço em nome de Jesus que você fale com Deus. Se você entende que eu sou apenas um canal, então quem fala é o Senhor. Então chama a palavra que está no coração dele para falar nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti aqui. Eu sei que Tu estás aqui, mas eu oro para que, assim como Tu tens durante dias, semanas já, meses, quebrado o meu coração com essa palavra, o Senhor vem aqui com esse mesmo espírito de arrependimento, de quebrantamento, porque nós precisamos viver o Reobote, mas será impossível viver o Reobote sem que esse caminho seja preparado por Ti, sem que haja um retorno ao Senhor em alguns lugares da nossa vida, sem que haja alguns reposicionamentos em Ti, na Tua palavra. Nós precisamos entender que tudo o que nós temos para viver na terra é apenas uma consequência de uma entrega verdadeira, porque tudo já foi feito em Jesus, tudo já foi preparado em Jesus. Não há nada que nós precisemos, que nós profetizemos, que a gente vai aqui liberar, que já não esteja nele. Tudo está nele, tudo já foi feito, tudo. Então nessa noite, a minha oração é para que nós acessemos o Calvário mais uma vez e tiremos de lá a essência, a parte do pão, a parte do vinho que nós precisamos para alimentar o nosso espírito. Em nome de Jesus, nós precisamos desesperadamente que Tu venha nesse lugar. E é isso que nós clamamos. Vem aqui, Jesus, vem aqui. Vem aqui como Pai, vem aqui como restaurador, vem aqui como reposicionador, vem aqui com Teus olhos de graça e misericórdia. Vem aqui, Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. E enquanto a gente estiver ministrando, que a chuva, a Tua chuva de unção fina, ela esteja caindo sobre nossas cabeças, nos encharcando da cabeça aos pés. Nós precisamos ser encharcados, ó Deus, de algo que nos mude de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Malaquias. Não vou falar de fogo refinador, fica tranquilo. Malaquias capítulo 4. Acompanha comigo. Diz assim o texto: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros
do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto é o último texto de uma palavra profética no Velho Testamento. Depois que Malaquias entrega essa palavra, depois que o ministério dele cessa com a morte dele, por 400 anos, não se ouve mais voz profética na terra. Deus não fala com ninguém através de profeta. Deus não se manifesta com uma voz profética na terra por 400 anos, até o nascimento de João Batista. E escatologicamente falando, é claro que esse Elias que a Bíblia está dizendo aqui, é o João Batista, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Mas a palavra que Deus manda, através do seu profeta, para fechar esse ciclo, é uma palavra de cura de relacionamentos. Não é uma palavra de bênção, que eu vou te fazer prosperar, que eu vou mudar a tua sorte. Não. Deus está dizendo que não vai ferir a terra com maldição. Deus está dizendo que não vai lançar ferida na terra. O que é ferida na terra, gente? Uma terra ferida não prospera. É uma terra que não tem, tu pode jogar a semente não prospera. Não tem fruto, não tem vida, não tem verde. É uma terra seca. Deus está dizendo que todas as promessas de prosperidade que tem a ver com a terra, tem a ver com aquilo que ela dá para benefício do homem, Ele não quer tirar isso do homem, mas a única coisa que vai fazer Deus ficar irado ao ponto de tocar naquilo que é o cerne da vida humana, que é aquilo que alimenta, que é de onde Ele tira o seu sustento. Por um único motivo, Ele o fará, se não houver cura nos relacionamentos. Ele está dizendo aqui, que vai, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o dia do juízo final, aquele dia que Ele vai prestar contas com o mundo, que Ele vai julgar o mundo, aquele dia que alguns vão ser mandados para o inferno, que não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus demônios, mas como ele engana as pessoas, como ele mente, e muitos estão aceitando suas mentiras, e vivendo uma mentira como se fosse verdade, e rejeitaram o Senhor. Infelizmente, por causa disso, alguns que se tornaram filhos de Satanás serão enviados com seu pai para um lugar que era só dele, que não foi feito para o homem. E Deus está dizendo, antes que eu venha julgar, antes que eu venha estabelecer esse dia, em que não adianta chorar, não adianta se arrepender, não adianta pedir misericórdia, não adianta dizer que está arrependido, não adianta fazer sacrifício, não adianta a dor diante de mim se manifestar, não poderei fazer mais nada. Eu já julguei o mundo e a decisão é essa. E a Bíblia diz que Deus é justo, Deus é reto, Deus Ele não toma atitudes injustas. Então daquele grande dia que for julgado, será debaixo de um juízo reto. Ele está dizendo, antes que esse dia chegue, antes que aconteça o eu vou mandar mais uma unção na terra.
E essa unção não vai fazer você orar em línguas. Essa unção não vai fazer você curar enfermos. Essa unção não vai fazer você prosperar. Essa unção não vai fazer algo que você julgue que é sinal de avivamento. Essa unção vai trazer um avivamento, mas ela vai começar dentro da tua casa. Essa unção que eu vou mandar vai trazer a cura de todos os problemas da humanidade. Gente, se Deus vai ferir a terra com maldição, se pai e filho não se dão bem, não tem cura entre pai e filho, então é um negócio muito sério. Como diria uma mulher que fala muito chique, é algo sine qua non. Sine qua non. De alta importância. Deus não está falando alguma coisa, eu vou mandar a unção de Elias para fazer isso porque é algo banal. Talvez você está aqui, quem sabe, você saiu de casa ou seu pai e sua mãe morreu, e você não tinha um relacionamento com eles. E você, quem sabe, casou para fugir da casa. Por quê? Porque relacionamentos quebrados. Mas tu está muito bem, obrigada. Mas olha para o teu passado. Pode fazer uma retrospectiva diante de Deus agora para ver se você existe na sua vida, na sua história, na sua caminhada, marcas profundas de bênção permanente do Senhor. Eu duvido muito. Eu duvido muito. É algo que vem e parece que não rompe. É algo que chega nas tuas mãos e parece que do nada some. É algo que parece que você percebe que tudo que tu toca prospera. Que existe algo em você que dá certo. Tu tem inteligência, tu tens ideias fantásticas. Mas parece que existe alguma coisa. E você vai olhar e diz, meu Deus, será que eu estou em pecado? Não, mas eu estou dando dízimo. Não, mas eu sou fiel nas minhas ofertas, nas minhas primícias. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mas por que isso não rompe? Deus está te dizendo hoje, a tua terra está ferida com maldição. Antes que chegue o dia em que mesmo que tu tenha consciência de toda a verdade, mas não haja mais tempo de haver a cura, Ele vai mandar uma unção para me ajudar e te ajudar a achar esse lugar de cura, de resistência na alma. Porque quem é ferido não tem resistência. Quem é ferido não tem resistência. Mas deixa eu te falar aqui, o contexto de Isaías. Esse livro aqui, geralmente a gente usa muito para falar de dízimos, de oferta. Mas esse texto em que Deus diz, em que me roubais? Ele está falando dentro de um contexto, gente. Não é algo a gente usa para dízimos e ofertas porque é bíblico. Mas é muito mais além. Por que existe infidelidade quanto a princípios? Tudo foi gerado dentro da nossa casa. Tudo que você é hoje é consequência da célula mãe, que foi a formação da tua família. Tudo que está mudando hoje em mim e em você, é porque Jesus Cristo é bom. E Ele tem tratado da gente, do nosso interior. Ele tem mudado nossos conceitos, Ele tem mudado algumas coisas. Mas diz para mim se é difícil ou não é. Eu vejo nas escolas de Esté, quando fala de perdão, a maioria das pessoas que vem à frente é problema com pai, é problema com mãe, é problema com família. Foi um tio que abusou, foi um irmão que abusou, ou seja, gente que era para proteger, que era para abraçar, para cuidar, foi instrumento de morte, de ferida, de destruição. Relacionamentos feridos. Então, como tu vai viver Reobote? Se existe uma ferida na tua terra. Porque a promessa é verdadeira. Mas eu vou te mostrar aqui. Por que Deus falou do dízimo? Por que Deus disse, vocês dizem, o Senhor diz, que vocês dizem que eu estou falando que vocês roubam e ainda me
te rouba. Deus diz, vocês me roubam, sabe no que? Nos dízimos e nas primícias, nas ofertas. Já foi falado aqui que essa palavra no original não é oferta, é primícia. Deus não ia cobrar algo que é voluntário, oferta é voluntário. Então por que Deus está dizendo que está sendo roubado numa coisa que é voluntária? Não faz sentido, e Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus não se contradiz. Mas em que contexto Deus fala isso? Foi do nada, só para falar que o povo não estava sendo fiel no dízimo? Não, é mais profundo. Esse povo, para quem Malaquias liberou essa palavra, foi um povo que tinha voltado do cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro babilônico. Houve 3 levas do cativeiro babilônico. E a primeira leva foi com Zorobabel, que levou o povo, esse homem, ele reedificou o templo do Senhor. Você vê que ele entrou, as portas da cidade queimada, os muros da cidade destruídos, e a segurança da cidade, naquele tempo, eram as muralhas e as portas. Mas o povo de Israel morava numa cidade vulnerável. O inimigo entrava e saía a hora que bem entendia. E isso aqui representa o meu interior. A tua cidade interior não pode ter os muros detonados, nem as portas queimadas. Porque senão o inimigo entra e sai a hora que quer. Aí você vive aqueles altos e baixos. Altos e baixos. Era um povo que tinha voltado do cativeiro. E esse homem, Zorobabel, ele reedificou o templo, porque o povo não oferecia mais sacrifício a Deus, não tinha mais lugar de culto. Então ele restaurou o culto do Senhor. Mas os muros da cidade ficaram queimados e destruídos. Então veio Neemias, com mais uma leva de pessoas da Babilônia. E Neemias, em 52 dias, de uma forma sobrenatural, reedificou os muros de Jerusalém e as suas portas. E esse povo aqui, eles estavam como? Neemias já tinha voltado para a Babilônia, porque ele saiu com uma licença do rei, para fazer o que ele tinha ido fazer. O povo já estava vivendo na cidade, vivendo em Israel, já há algum tempo. Não tinha mais Zorobabel, não tinha mais Neemias, não tinha mais Esdras junto com eles, mas eles tinham uma palavra que Deus tinha dito para eles: vocês vão prosperar, eu vou enriquecer vocês quando vocês voltarem do cativeiro. Eles tinham essa promessa, só que, gente, anos se passaram, e apesar deles estarem vivendo bem, eles não estavam ricos como Deus tinha prometido. E como não tinha mais uma voz, eles começaram a erguer de novo altares para adorar outros deuses. Eles perderam a fé no Senhor. Eles começaram a desacreditar da promessa. E eu pergunto aqui, quem tem uma palavra de Deus, dependendo do tempo, das lutas que passa, quantas vezes você e eu não já deixamos de acreditar em Deus? Será que foi Deus que me falou? Sabe o que significa isso na Bíblia? Levantar um altar para outro Deus. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não confio em Deus, pode ter certeza, eu vou confiar em outro Deus, nem que seja o meu próprio braço. Ia levantar um altar. E o povo começou a desacreditar em Deus. Quando ele começou a pregar, se você ler, são só 4 capítulos o livro de Malaquias. No primeiro capítulo de Malaquias, do versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia fala que Deus dá uma palavra para o povo, de juízo para o povo, uma palavra chamando, exortando o povo. Vocês, quer ver? Abre comigo. Só volta uma folhinha ou 2, dependendo da tua Bíblia. Olha aqui.
Verso 1 do capítulo 1. O peso da palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. Pelo ministério de Malaquias. Aí ele começa dizendo: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? O povo estava com rejeição, gente. Não é assim que o rejeitado diz? Quando tu diz assim, eu te amo, ama nada. Não é? Ah, mas eu amo, ama nada. Por quê? Porque tu esqueceu o dia do meu aniversário. Porque aí a lista começa. Por causa disso, daquilo e do outro. Por causa disso, daquilo e do outro. É assim ou não é? Quando a gente se sente mal amado, rejeitado, Deus está dizendo para o povo: eu vos tenho amado. Mas vocês me perguntam: em que nos amaste? Deus vai e diz: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Misericórdia. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Olha aqui o exemplo que Deus usa de Esaú. Gente, quem foi Esaú? O irmão rejeitado. Deus está dizendo: eu vos tenho amado. E vocês me perguntam: em que nos amaste? Porventura, eu não amei a Jacó e aborreci a Esaú? Olha o exemplo que Deus está usando. Dois irmãos brigando por um lugar para ter a bênção do pai. E o irmão Esaú ficou rejeitado. Mas olha o que Deus está tocando aqui. Por que Deus disse assim: todavia eu amei a Jacó, mas aborreci Esaú? Por que Deus aborreceu Esaú? Por um único motivo: por Esaú não valorizar aquilo que Deus valorizava. E Jacó fez errado? Fez. Agiu de forma errada? Agiu. Mas porque amava ardentemente a bênção do Senhor. Então, na hora do aperto, Jacó disse: olha, eu fiz uma comida gostosa aqui, me dá um prato disso. Não vou dar. Me dá. Então vamos fazer uma troca. Olha isso. Me dá a bênção da primogenitura. Só isso que tu quer? O que me adianta eu ser o primogênito e ser a bênção se eu vou morrer de fome agora? É a bênção que tu quer? Fica com a bênção. Me passa aqui o prato do que tu está fazendo, que o cheiro está me matando. Deus disse que por causa disso aborreceu para todo sempre Esaú, ao ponto de que ainda que ele estivesse pobre e dissesse: vou me levantar. E às vezes eu vejo a história de muita gente: vou me levantar, vou sair disso e vou lutar para conquistar tudo de novo. Deus está dizendo: tu levanta, Ele vai edificar e eu vou destruir. A partir do versículo 6, que é o que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, o povo estava rejeitado. E você vai entender porque que o povo estava achando que Deus não o amava. Porque tu me prometeu que eu seria próspero, eu não estou sendo. Tu prometeu que eu ia ter riqueza, que eu ia tirar todo o opróbrio, ia sair da minha vida. A gente voltou, saiu do cativeiro, deixamos de ser escravos, mas eu não estou tendo o lucro que tu me prometeu. Tu disse que se eu voltasse da Babilônia para Israel, eu seria próspero. E olha, veio tanto profeta aqui nessa terra falar a mesma coisa, mas meus filhos já cresceram. Talvez algum avô disse: eu já tenho netos e eu não vejo a prosperidade que você me disse. Deus, tu não me ama não. Você não me ama. Aí no versículo 6 em diante, até o versículo 5, a palavra é específica para a nação inteira. Mas do versículo 6 até o
último versículo do capítulo 4 de Malaquias. Deus se dirige a uma classe em Israel, os sacerdotes. Esse texto começa aqui, o verso 6. O filho, olha o exemplo. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, diz Deus, onde está a minha honra? Vocês estão dizendo que eu sou pai de vocês? Tá, mas eu não sou honrado como pai. Onde está a minha honra? E se vocês dizem que eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Estou aqui te servindo, faço culto todo dia, mato o carneiro, ofereço em sacrifício, tenho os turnos de oração e adoração, de incenso no templo, o culto foi restaurado. Estamos te desprezando do que, Deus? Somos sacerdotes ungidos. Aí Deus vai e diz assim: sabe no que é que vocês me desprezam? Vocês oferecem no meu altar o pão imundo. Vocês estão oferecendo, vocês estão fazendo sacrifício, mas é pão imundo. Olha o que ele diz: e dizeis, em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Como é que eu digo que a mesa do Senhor é desprezível? É no momento que eu vou comer do pão, beber disso daqui sem entender o que isso significa, como se fosse um ritual, como se fosse algo que não tem efeito, porque no Filho de Deus, a ceia do Senhor, sempre, até que Ele volte, terá efeito no Espírito. Se isso não tem um efeito espiritual, não é místico, é espiritual dentro de você, você está desprezando a mesa do Senhor. Mas eu tomo ceia todo mês. Mas você entende o que significa? O Senhor está perguntando: vocês têm desprezado a mesa. Aí o verso 8: porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Um homem, só porque é príncipe e rei, se ele, Deus está dizendo, se tu chegar com esse animal cego para dizer: ó rei, eu vim te dar um presente, e o rei e o príncipe olhar e dizer: mas ele é cego, o próprio príncipe, que é homem, vai dizer: esse presente é desprezível. E Deus está dizendo: apresenta para um príncipe o que tu oferece para mim, para ver se ele vai gostar. Aí tu acha que eu vou aceitar o animal coxo, cego, aleijado? Está escrito na lei que não seria oferecido a Deus. O que é que seria oferecido a Deus? O primeiro, o melhor. Então, todo o povo de Israel sabia que se ele tivesse uma criação de boi, uma criação de ovelhas, o primogênito, o primeiro bezerrinho, a primeira ovelhinha que nascesse era de Deus. Mas se aquele bichinho fosse aleijado, fosse cego, não ofereceria a Deus, esperaria outra cria, para não dar ao Senhor uma oferta maculada. E aqui, quando Deus está falando por sacerdote, Ele está dizendo: vocês têm instruído o povo a dar qualquer coisa para mim. Vai e oferece a qualquer homem da terra, vai e oferece a alguém que é importante. Dá para eles o que vocês têm dado para mim, vê se ele aceita. E vocês me chamam de Senhor, onde está o respeito para comigo? Ele termina o livro falando de pai e filho, mas você está entendendo a queixa de Deus? Aquilo que é ensinado em casa forma uma geração. Aí o texto continua. Deus perguntando: ora, apresenta-te ao teu príncipe, o verso 8. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós.
isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus continua falando, no capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, até o capítulo 4, falando para uma classe específica, sacerdotes. E eu quero dizer para vocês que a carta de Pedro fala que não existe mais essa separação hoje na igreja do Senhor. Existem pastores que são levantados não para governar o povo no sentido de controlar, mas no sentido de edificar. O papel dos pastores, dos profetas, dos apóstolos é trazer o puro da palavra e dar uma comida santa para o povo, para que o povo não coma uma comida podre, porque quando eu como uma comida podre, eu me torno religiosa. A maioria de nós passou a vida sendo oprimido em nome do Senhor, quando Deus não tinha nada a ver com isso. Não corta uma ponta do teu cabelo, não passa um batom na tua boca, não usa roupa de homem, não usa roupa de mulher. E eu digo, uma calça comprida, porque eu vivi isso. Não era roupa de homem. Se for ver, vai lá na Bíblia, a roupa do sacerdote era um vestido também, que tinha um calção por baixo. Então Deus está doido, porque naquele tempo, quando essa palavra foi liberada, os homens usavam vestido. Então o que seria roupa de homem e de mulher, se todos usavam vestido igual? A diferença não estava no formato em si, estava naquilo que era destinado a. E nós por muito tempo comemos pão embolorado. Quantos de nós, eu, Francisco, você sempre vê o pastor, às vezes que a gente até toca, né, o violino para ele, né, quando ele fala, eu só queria tomar ceia. Lembra? E meu pastor disse, não, tu não é batizado. Lembra? Vocês lembram disso, né? Gente, olha a opressão que a religião traz. A mesa é para filho, não é para batizado. É para filho. É para filho. Criança, velho, qualquer um, é um meio de graça. Isso daqui quer dizer, quando ele fala que eu não discerno o corpo, ele não está falando de que se eu fumei um cigarro, e aí eu vim tomar a ceia, eu pequei contra a ceia. Não é disso, não discernir o corpo. Corpo, o que é corpo, gente? O que é corpo? Se ele é um cabeça, o que é o corpo? O que é? A igreja. Quando eu me aproximo da mesa, sem discernir o corpo do Senhor, Ele está falando, quando eu passo por esse lugar, sabendo que a minha terra está ferida, eu perdi um dedo, eu esfaqueei a minha coxa, eu cortei a minha orelha, porque o corpo, isso daqui, eu sou um dedo, você é uma perna, uma orelha, eu feri você, e mesmo assim me aproximo que nem uma santa, cheia da glória, para comer aquilo que representa a união. Aí sim, ele diz, por causa disso, tem muitos de vocês que estão morrendo, estão dormindo, sem discernir o corpo. Mas tomar a ceia é um meio de graça, mas a religião nos oprimiu. Eu lembro de que igrejas, algumas ainda existem, que os obreiros ficam na porta, manda a mulher levantar a saia para ver se ela está de anágua, senão ela não toma a ceia. Manda ver a carteirinha, pão embolorado, animal cego sendo oferecido no altar. Deus estava falando para os sacerdotes, vocês estão oferecendo pão imundo e acham que não é nada. Deus disse, eu estou triste. Por quê? Porque isso é desprezível. E vocês ainda dizem, mas o que é desprezível? O que eu estou fazendo? O que está te ferindo? E ele continua. No capítulo 2, ele vai falar de outro pecado dos sacerdotes.
eu estava falando de Pedro, que fala que essa separação acabou. A tribo de Levi somos todos nós. Amém? A carta de Pedro diz: nós, porém, somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida por Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois sacerdotes. Todos nós hoje entramos naquele lugar que era proibido, o Santo dos Santos, para oferecer algo que só uma classe podia. Então Deus está falando para mim, sacerdotisa, para você, sacerdote. No capítulo 2 de Malaquias, aí Deus diz assim: vocês têm sido infiéis às esposas. Aí Deus vai e diz assim: olha, eu odeio o repúdio. Às vezes a gente fala, eu odeio o divórcio. Que Deus diz, Deus não odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio, porque divórcio é consequência. Deus odeia o repúdio. Sabe o que é repúdio? É você estar dormindo na mesma cama com uma pessoa dizendo: Deus que queria que fosse fulano. Isso é repúdio. É você desprezar a pessoa com quem você fez uma aliança e chamou Deus como testemunha. É o que ele diz aqui: eu fui testemunha da aliança entre vocês. Ele falando para os sacerdotes. Esses pastores, esses sacerdotes, tinham uma cara de pau de oferecer sacrifício ao Senhor e saíam do templo, do culto, e iam para a casa da amante. Isso não te lembra nada, não? Os escândalos que nós temos vivido no mundo. Foi ontem que você estava falando dos avivamentos. E um dos maiores avivamentos, né? Não em sua constância, mas na sua força, né? No fogo. O maior avivamento que houve no mundo foi o avivamento do país de Gales. No que diz respeito a poder de manifestação do poder de Deus. Mas ele durou muito pouco, por um único motivo. Porque o pastor, o homem, que Deus sempre vai usar um homem. Amém? Deus não vai mandar um anjo para provocar um avivamento. Deus vai usar você, mal acabado como tu é. Te prepara, porque se tu estiver disponível, Deus pode te pegar e te usar. Acabou o tempo das estrelas, gente. Nós vamos ver muitas estrelas caírem. A gente já tem visto algumas, mas muitas outras estrelas vão cair. E aqueles que estiverem disponíveis, queimando, Deus vai dizer: vem cá, meu filho, posso contar contigo? Eu tenho algo tão grande para fazer na terra. E eu dotei pessoas de tantas habilidades e autoridade, mas eles se tornaram estrela. Não posso mais contar com eles. Ninguém me vê mais através deles. As pessoas podem olhar para você e me ver. Se tu pode, vem cá. Mas Deus, eu estou mal acabado, não tem problema, eu te arrumo todinho. Eu só quero saber se teu coração é meu. Esse homem, o avivamento não durou, porque ele era um homem que andava sozinho. Ele não tinha ninguém para cuidar do coração dele. Imagina, um avivamento tremendo, que teve fama. Tu tem noção das pessoas que cercavam esse homem? Você tem noção de como, gente, às vezes, só porque as pessoas percebem que a gente tem uma unçãozinha. Pastor, olha por mim, bota a mão na minha cabeça, bota a mão na minha cabeça. Imagina se Jeová começa um avivamento aqui através de mim, meu filho. A mulher do poder. Hoje a igreja de Jesus vive assim, adorando estrelas. E por ele ser sozinho,
ele não abriu o coração para ninguém. E assim como vem o poder de Deus, o diabo também vem. E ele começou a pecar. E como não tinha ninguém para confrontá-lo, ele caiu. Do jeito que ele foi elevado, ele caiu. Mas eu tenho convicção que se a gente for estudar a vida desse homem, a gente vai chegar lá dentro da casa dele, para ver como era o relacionamento dele com seus pais. Uma pessoa que se sobrecarrega de algo sozinha, que não sabe delegar, que não sabe dividir tarefas, que não sabe trabalhar em equipe, que não sabe trabalhar em conjunto, essa pessoa foi educada para ser assim. Isso reflete em tudo, porque olha, ele se tornou o homem que trouxe um avivamento, mas como ele tinha a terra ferida, ele não foi longe. Aí Deus está falando aqui para o povo de Israel, para o povo: vocês me traíram, eu fui a testemunha do casamento de vocês traíram as esposas. Capítulo 2, verso 10 em diante, Deus começa a falar que eles casaram com mulheres de outras nações, mulheres que a Bíblia chama de mulheres estranhas, mulheres que não tinham o mesmo amor pelo Senhor. Aí vem o capítulo 3, que você já sabe, falando do quê? Do fogo. Os primeiros versículos desse texto, antes de falar dos dízimos e das ofertas, Deus fala que ele vem para ter um encontro com o seu povo. A classe que ele vem é a classe levítica, é a classe sacerdotal. E o objetivo dessa vinda é o texto diz, para que eles me ofereçam ofertas de justiça. Porque eles estavam andando totalmente fora daquilo que Deus tinha estabelecido. Você está entendendo? Aí Deus vai e começa a falar aqui, do verso 7 em diante, do capítulo 3. Ele entra naquilo que a gente conhece. Roubará o homem a Deus, o verso 8. Todavia vocês me dizem que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque vocês me roubais a nação toda. Deus está dizendo para os sacerdotes que como eles detêm o ensino, como eles detêm a verdade, aquilo que eles carregam, eles estão passando para o povo, eles estão ensinando. O povo não era fiel porque os sacerdotes não eram fiéis. O povo não temia a Deus porque não havia ensino sobre temor. E Deus fala aqui no capítulo 3 e chega no capítulo 4, dando promessa de mudança, mas ele diz assim: só que eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que trazer uma unção para curar a casa de vocês. Amém? Agora, deixa eu te falar algumas coisas aqui, com relação, já falei tudo que eu estou passando aqui, porque essa palavra está dentro do meu coração faz tempo, muito tempo. A unção que Deus promete, bota aí por favor o capítulo 4 e o último versículo, por favor. O antes, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. É claro que Elias não ia ser reencarnado, Elias já estava morto. Deus não está falando que Elias ia levantar um homem e esse homem seria a reencarnação do profeta Elias. Não é disso que Deus está falando. Ele está falando que mandaria uma unção que fosse no mesmo nível de poder, de autoridade com que Elias se movimentou na terra. E quando eu li esse texto, quando esse texto veio no meu coração, eu comecei a pensar, mas quem foi Elias? Por que não foi qualquer outro? Por exemplo, poderia ter sido Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que chorou pelo povo, um intercessor. Jeremias pagou um preço antes do povo ser levado cativo, falando: arrependei,
arrependei-vos, tentando levar o povo de volta para Deus. Porque Deus falou que a última unção a ser derramada na terra tinha que ser a unção de Elias. Quem foi Elias? Quem foi esse homem? Elias foi o profeta que ele profetizou num tempo parecido com esse de Malaquias. Um tempo em que o povo estava no mesmo lugar. Quem era o Deus do povo de Israel? Baal. O rei que estava ali tinha casado com uma sacerdotisa de Baal. E o povo estava com o coração dividido. Eles amavam a Deus, mas amavam a Baal. Já viu isso também? Eu quero o Senhor, mas eu gosto tanto disso. Eu não estou pronto para abrir mão disso ainda, mas eu quero a Deus. Não, minha decisão é pelo Senhor, mas é tão difícil, a gente tem que renunciar muito. É difícil demais, às vezes não é fácil. Já ouviu isso? O povo no tempo de Elias amava a Deus e amava a Baal. Oferecia sacrifício a Deus e oferecia sacrifício a Baal. E Elias se levanta com a unção que traz fogo do céu para estabelecer o governo de Deus sobre a nação. E aqui eu quero que você entenda que o povo ele já estava num declínio moral e espiritual há muito tempo. Eles estavam num declínio espiritual há muito tempo. Estavam perdidos. E quando você vai ler a história do profeta Elias, você vai ver que ele enfrentou uma nação inteira. Ele sozinho. E disse assim: hoje a gente vai decidir aqui a quem vocês vão servir. Porque vocês não podem andar com dois pensamentos. Hoje nós vamos decidir quem é Deus nessa nação. Então a gente vai fazer o seguinte: o que ele propôs? Vamos oferecer ofertas. Escolha tantos animais. Vocês aí, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. 850. Macumbeiro, feiticeiro, pai de chiqueiro, reunidos contra um homem de Deus. Por isso é que eu estou te dizendo que se você estiver disponível, pode o mundo todo estar um caos. Deus vai mandar fogo por tua causa. Deus vai ser glorificado se Ele encontrar uma disposição em você. Porque, gente, quem já foi no terreiro de macumba sabe o que significa a invocação. O diabo vem quando ele é invocado. O diabo vem, derrama sangue para tu ver. Começa a tocar tambor no toque certo, que eles vem toda a raça de lixo do inferno vem. Aí Elias disse assim: pega tantos animais, matem eles, prepare para o holocausto, ofereçam para Baal. Se Baal vier com fogo e consumir todo esse holocausto, ele será Deus em Israel. Depois eu vou fazer o meu sacrifício. E a Bíblia diz que eles passaram a manhã toda. Isso já era de madrugada. Passaram até o amanhecer, até o meio-dia, dançando e se cortavam, derramavam sangue. Já tinham cortado os animais, preparado tudo para o holocausto. E Elias, quando viu que o negócio não baixava, que o diabo não vinha, às vezes eu fico pensando, eu queria ser uma mosquinha no inferno para ver os demônios endemoniados querendo subir para a terra e o anjo dizendo: não passa. Por causa de um homem. Não passa. Sangue. Eles queriam ir beber o sangue. E o Senhor dizia: não vai. Vai morrer de sede hoje. Aí Elias começou: fala mais alto, vai ver, ele está dormindo, está cansado. Pode ser que ele tirou férias, viajou.
meio-dia, eles desistiram. E Elias fez uma coisa que eu acredito que um dos motivos que Deus fala em Malaquias, que a unção dos últimos dias seria a unção de Elias, por causa de um ato que Elias fez naquela hora, antes de matar os animais, antes de preparar o sacrifício para Deus, ele percebeu que não havia altar para Deus mais em Israel. E antes de preparar todas as coisas, a Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, representando os pais. A nação de Israel era uma nação órfã, era uma nação sem paternidade. E Elias foi, a Bíblia diz que ele pegou uma pedra, cada pedra representando uma tribo, porque cada tribo tinha um nome do que? De seu príncipe. Judá, Simeão, cada pedra representava a paternidade de um povo. Antes de oferecer o sacrifício, Elias entendeu, o povo chegou no ponto que chegou, porque não tem pais. Pais que ensinam sobre o Senhor, pais que ensinam sobre amar a Deus, pais que não os educaram naquilo que poderia firmá-los sem que eles se desviassem. E ele botou 12 pedras representando 12 pais. E a Bíblia diz que ele cavou um rego em volta e derramou água ao ponto de transbordar aquele rego que ele fez. Depois disso, sobre o altar de 12 pedras, ele invocou o nome do Senhor. E a Bíblia diz que instantaneamente fogo desceu do céu, consumiu todos os animais. Eu não me lembro agora, mas acho que foram uns 40 e poucos animais que cada um escolheu para matar. Era muito bicho morto. A Bíblia diz que o fogo do céu consumiu todos os animais e toda a água, lambeu a água que estava em volta. E o povo caiu de joelho dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu entendo aqui que como sacerdotes tinham se desviado e por isso desviado o povo que estavam atrás deles. Deus vem e diz: eu vou mandar uma unção para curar a terra. Porque, querido, a ferida maior do globo terrestre não é a AIDS, não é o Covid, não é nenhuma das pestes, não são as tsunamis, não são nada das desgraças que temos vivido, são a falta de paz. Mas eu não estou falando de qualquer pai, eu não estou falando do pai que dá comida apenas, que é bom porque sempre proveu, que é bom porque sempre deu a roupa, que é bom porque colocou no colo, que é bom porque beijava você. Eu estou falando de pai que faça você conhecer o Pai. É dessa cura que eu e você precisamos, porque todas as dificuldades que eu e você temos na vida tem a ver com a falta de destino que não nos deram dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre falo. Eu falo muito na minha casa. Nossos filhos são reflexos. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Olha para a tua filha, vê se ela não fala igual a você, vê se ela não age igual a você. Porque nós somos reprodutores. Nós somos reprodutores. E se eu sou uma mãe doente, eu vou reproduzir um filho e uma filha doente. O filho é reflexo da casa, sem tirar a responsabilidade. Porque no livro de Ezequiel, capítulo 18, lá fala que o filho não levará a culpa do seu pai, nem o pai pagará pelo pecado do filho. O que Deus está dizendo? Deus está falando de responsabilidade. Por exemplo, se Deus livre e guarde, meu filho, teu pai fosse um ladrão,
A polícia não poderia chegar e dizer: tu vai ser presa no lugar do teu pai. Por quê? Tu é ladra também, teu pai é ladrão. Não, Deus está dizendo: não. Quem pecou foi o pai dela, pois então a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai pagar pelo pecado do pai. Responsabilidade pessoal. Eu sei que chega uma hora que você como filho, chegou a hora que tu tomou decisão e não adiantou teu pai chorar, tua mãe chorar, você fez o que você quis. Foi ou não foi? Foi ou não foi, meu povo? Você casou com quem você quis, você escolheu quem você quis, você fez o vestibular que você quis, você arranjou o emprego que você quis. Você é responsável, mas até nessa responsabilidade, se você não foi curado, você ainda tomará decisões movido pela terra ferida do seu coração dentro de casa. Presta atenção, eu lembro que quando nós casamos, eu disse para Francisco, porque todo mundo que casa, quando tem um pai ou uma mãe muito rígido, quando eu casar não vai ser assim. Acho que só eu pensei isso. Todo mundo aqui, ninguém pensou igual. Quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer com eles o que meus pais fizeram comigo. Não. Né? Sabe de nada, inocente. Tu faz sem perceber, tu foi formado. A famosa frase, a gente dá o que a gente tem, é muito verdadeira. Não é porque tu não quer dar, é que é isso que tu é. E um dia eu disse para Francisco: pelo amor de Deus, se tu vê eu falando igual a dona Ruzié, que é minha mãe, era o apelidinho que a gente dava para ela, me ajuda, pelo amor de Deus. E um dia eu estava, não sei se era falando com a Tiza ou com o Caleb, Francisco só me olhando com aquele zoio dele, né? Jogou assim: Rose, vi tua mãe todinha aí. Eu falei: ai. E eu achando que não, nunca vou ser igual a ela. Eu fui formada. Sabe, pai, a maneira que tu ensinou teus filhos dentro de casa, ele vai ensinar lá fora na vida, tanto dentro de casa os filhos dele, como quem precisar do ensino que ele tem para passar. Tu gritava com ele, tu não tinha paciência com ele, tu era ignorante com ele, tu exigia a perfeição dele, pois ele vai reproduzir igual a você em outras pessoas. Sabe, mãe, a maneira como a tua filha vê você tratar o seu marido, ela vai fazer igual. Igualzinho. Se você tirava a autoridade do seu marido na frente dos seus filhos, se você era companheira dos filhos ao ponto de dizer: teu pai não sabe o que faz, deixa que eu me entendo com ele, faz o que tu quiser, eles vão fazer igualzinho. Ela vai arranjar um marido que seja um pamonha que nem o pai dela, que não tenha voz de autoridade. E quando for usar de autoridade, se torna grosso, ignorante, porque na autoridade eu não preciso gritar. Autoridade é um lugar de entendimento e posicionamento. Quem grita não tem autoridade há muito tempo e acha que está, ó. Quando eu tenho autoridade, é por isso que eu sempre falo, eu criei meus 2 filhos. Gente, vocês sabem que o Caleb vem falando das derrotas dele, mas o Caleb não era fácil, gente. Eu não estou falando mal do bichinho, não. O Caleb não me era fácil, gente. Não estou brincando. O Caleb parecia que tinha 20 meninos. Ele dizia que ele se recarregava sozinho. Mãe, ele ficava bem assim, parecia que ele tremia. Eu não preciso da senhora me carregar na tomada, mãe, ó, me recarrego sozinho. Eu falava: Jesus, o menino dormindo se batia. Aí vem: ele é hiperativo, leva no psicólogo. Eu falei: o quê? Ele é saudável, deixa meu filho viver, eu controlo ele. Hiperativo, faz 2, 3 coisas. Claro, o menino tem cabeça criativa. Olha hoje no reino como é, olha hoje a Tiza como é no reino. Vai eu castrar a alma dos meus filhos para dizer: fica quieto, tem que obedecer, tem que ensinar valores e princípios. Mas assim, ó, eu me abaixava. Eu nunca ouvi isso, eu já ouvi hoje a psicologia dizendo, mas ninguém me ensinou isso, foi o Espírito Santo.
Debaixo do sangue de Jesus eu falo isso aqui. Porque eu orei quando eu engravidei. Deus, porque minha mãe era maravilhosa, gente. De verdade. No cuidado. Era assim, ó. Ó, filhinha, ó, aguinha para minha filha. Eu quero um suquinho, minha filha, ó. Tá aqui o comprimidinho, que eu só vivia tomando sulfato ferroso. Eu era anêmica que não acabava, não era anêmica, né? Mas para minha mãe eu era a mulher mais anêmica da terra. Então era tudo na mão, muito cuidadosa, uma mulher muito limpa. Sempre cuidou da gente, nos ensinou. Ela sempre dizia: Deus ama a limpeza, onde tem sujeira tem demônio. Ela nos ensinou muitas coisas boas, mas ela não me instruiu na palavra. E era crente, líder de círculo de oração. Ela não me ensinou a temer a Deus em alguns aspectos da minha vida. Eu tinha pavor de Deus. E quando eu engravidei, eu disse para Deus: Deus, não deixa acontecer com meus filhos o que aconteceu comigo. Porque muitas vezes eu disse, eu preferia ter sido do mundão, sem nunca ouvir falar de Jesus, mas que alguém me falasse do Jesus verdadeiro. Porque a religião massacrou minha alma. Eu cresci na igreja, eu não conheci o mundo. Mas todas as marcas que eu tinha foram feitas dentro da igreja. E eu disse: poxa, por que nunca me apresentaram um evangelho verdadeiro? Por que eu tive que passar por isso? E eu orei quando eu estava grávida da Tisa, minha primogênita. Deus, me dá a unção que tu deu para Maria. Porque Jesus veio para a terra e nunca se desviou do propósito. Me ensina a criar meus filhos naquilo que eles nasceram para ser. Me ensina a cuidar deles. Eu não sei. A referência que eu tenho não é boa. E muitas vezes eu chegava, eu me abaixava aqui, ó, no tamanho deles, e dizia: olha dentro do meu olho. Porque se tu fala, a criança está lá embaixo, tu fala aqui, ela não vai prestar atenção. Ela diz que está te ouvindo, está nada. Você tem que descer no nível dela. Porque como a gente já falou aqui, que a gente já ouviu, não me lembro de quem, mas é uma verdade. Ninguém ensina adulto, a gente ensina criança. O adulto é que decide aprender ou não. Mas não pense você que eu estou crendo que o que eu estou ensinando aqui vocês estão aprendendo. Porque você já é vara seca. A vara verde a gente dobra. A vara seca, ela decide. Fala o que tu quiser. Se tu quiser alguma coisa de mim, me quebra, mas eu não faço. Se a gente tem que ensinar, é nessa infância, até os 7 anos. Tudo que tu quiser que seja formado na personalidade, no caráter de uma criança, tu tem até os 7 anos de idade dela. É por isso que lá no Velho Testamento, Deus vai e diz assim: inculca a minha lei no coração dos teus filhos, mete na cabeça dele, ele dormindo, na hora de deitar, na hora que acordar, andando pelo caminho, fala da visão, ensina a minha lei. E a Bíblia diz em Provérbios que a criança, que ela é ensinada no caminho do Senhor, pode crescer, nunca se desviará, é verdade, mas quando criança. E não é trazer para o culto, é dentro de casa, pai, é dentro de casa, mãe. É por isso que esse altar que Elias fez no público, hoje Deus está resumindo para dentro da minha casa. Não haverá Reobote no teu trabalho se não for Reobote na tua casa. Não haverá Reobote nos teus negócios se Reobote não for estabelecido dentro de casa. Não haverá prosperidade se você hoje não decidir se converter ao seu filho. E é o que a Bíblia diz. Quando o texto diz aqui no versículo 6, que Deus vai fazer algo. Ele vem, a unção que Deus vai mandar através de Elias vem para quê? Para restaurar o altar dentro de casa. E purificar os relacionamentos de feridas infeccionadas. Porque tem ferida que ninguém pode nem tocar, já virou câncer. Vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando. Se você está aqui e casou para fugir de casa, tu tem um caminho de volta para fazer. Porque talvez as perdas que tu teve na tua vida tenham a ver com uma ferida infeccionada dentro da terra do teu coração. Elias veio para restaurar, a unção de Elias vem para restaurar isso.
Deus reclama aqui de desonra do povo como um pai que diz: eu não me sinto honrado por você, meu filho. Gente, o que mais a gente vê hoje, houve já de muitos anos atrás para cá, mas ultimamente tem sido demais. É de ônibus que cai, cheio de jovens, avião que cai, cheio de jovens. Lembra daquela menina que morreu, aquela cantora famosa, que eu só soube quem ela era quando ela morreu, tadinha, que eu não gosto daquelas, eu não gosto muito. Então eu não conheço essas músicas aí. Aí eu soube da Marília, quando a bichinha morreu. Menina famosa desde 2000 e tanto. Falei, nunca ouvi essa mulher na minha vida. 26 anos, tinha idade para ser minha filha, mais jovem que o Caleb. 26 anos. Presta atenção como o diabo tem dizimado. Porque a falta de honra. Filho, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Eu sempre falei para os meus filhos: as portas fechadas na vida de vocês, não sempre falava, filha? E eu não vou aqui esconder, gente, nossa casa não é perfeita, por favor. Eu não quero que vocês imaginem que a gente está dando pão podre para vocês. Que o animal que a gente oferece aqui é um animal bonitinho, mas eu sei que ele é aleijado. Nós não somos perfeitos, nós tivemos muito problema. Francisco não teve pai. Francisco não tem a referência de um pai. Eu tive um pai omisso, um malacos da vida. A minha mãe era o macho e a fêmea da casa. Eu tinha tudo para ser uma mulher amargurada, que desonrasse o marido. Foi uma escolha. Eu decidi me tornar a mulher. Não sou perfeita, talvez esteja muito longe do que eu devia ser, mas existe uma entrega no meu coração que Deus vê. E eu sempre falava para os meninos, quando uma situação difícil na nossa vida veio à tona, que vocês conhecem, que eles ficaram com raiva, eu falei assim: isso é problema meu e do teu pai, não te mete na nossa vida. Honra. Ah, não, honra. Pode respeitar teu pai, ele é teu pai. E se tu quiser ser próspero, tem que respeitar. Toma a bênção toda noite. E eu ficava: tomou a bênção para teu pai? Tomei. Eu falei: muito bem. Eu sempre falei para eles: todas as portas fechadas na tua vida, tanto para Tis e Caleb, é por causa de desonra. Viu, filhos? Todas as portas fechadas na vida de vocês têm a ver com a desonra. Porque é o único mandamento com promessa. Não tem a ver se o pai é bom, se o pai é mau. Tem a ver com uma escolha. Porque Deus se sente honrado com a honra na terra. Você entende isso? É o que ele disse: vocês estão desonrando, vocês me chamam de pai, mas onde está a minha honra? Onde Deus estava falando? No sacrifício de animal aleijado, no pão embolorado, no casamento, no adultério dentro do casamento. Deus está dizendo: vocês não me honram. Eu sou pai, mas vocês não me honram. Ou seja, vocês estão andando segundo o desejo do coração de vocês, fazendo o que vocês querem da vida de vocês e me chamam de pai. Vocês não me consultam, vocês não buscam minha vontade, vocês não clamam pelo propósito. Eu não vejo desgaste em vocês por conhecer a eternidade. Vocês vivem para vocês e me chamam de pai. O Senhor está falando aqui que se eu não tenho altar, não tem fogo, não tem sacrifício. E o texto que ele termina aqui dizendo, tem a ver com a cura. Só que olha aqui, está lá, né? Ele converterá o coração dos pais. No original, gente, se tu for procurar no hebraico, que é uma língua muito rica, essa palavra converter não tem o mesmo sentido que para mim. O que é se converter? É eu me voltar para, não é? Conversão não é isso? Eu estou indo num caminho, aí alguém diz: ei, esse caminho é errado. Ai, errado? Qual é o certo? Para ali. Eu dou meia volta e me converto. Isso é conversão. Não é uma
converterá. Ai, filho, senta aqui, filho, o pai quer te pedir perdão. Porque o pai te bateu com raiva. Ai, pai, eu não tive pai. Sabe, meu filho, o pai não teve pai. O pai não teve uma mãe boa. Minha mãe era prostituta, meu pai era um drogado. E aí eu vivia sozinho, cuidando dos meus 10 irmãozinhos, passando muita fome, dividia um ovinho, sabe, filho? Aí eu casei, filho, eu não soube ser teu pai, perdoa aí o pai. Isso não é conversão, não. Isso é desculpa. Lembra do que o nosso pai Luiz Hermínio sempre diz? Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. No arrependimento eu não vou buscar o porquê eu fui assim. Eu fui e pronto. Porque eu agi assim? Eu não devia ter agido. Eu tive todos os motivos, mas eu agi. Então eu me arrependo por ter agido. E o que eu tenho visto naquilo que a gente chama de conversão é umas conversas para boi dormir. Lágrima de crocodilo, aonde eu trago a minha história para desculpar os meus erros. Por isso que no hebraico essa palavra converterá está dizendo: os pais vão retratar, vão voltar atrás na sua história, vão dizer: filho, eu pequei contra você, você é o extrato da minha dor, você é o reflexo do homem mal formado que eu sou. Coloca a versão King James, por favor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos. Sem altar tu não vai te retratar, pai. Sem quebrantamento, tu vai contar tua história triste, dizer que tu agiu assim porque agiram assim contigo. E numa conversão genuína, num momento de cura, para que a maldição seja extirpada da terra, ou tu te rasga e deixa o fogo te consumir, ou não vai haver cura verdadeira. Porque eu sou extrato, eu sei que eu sou reflexo da dona Rosier. E até hoje eu luto contra as coisas que também ela não foi formada, porque eu sei que ela me deu o que ela tinha. Mas eu não posso chegar diante da Tisa a minha vida toda e dizer: filha, me perdoa, porque eu sou assim, porque a tua avó, minha filha, tu não viveu. A tua avó, minha filha, se eu dissesse para a tua avó o que tu me diz, eu já disse, né? Ela me dava um tapa. Eu já disse. Não, porque essa turminha de hoje, naquele tempo, tu não... Mãe, o que é? Diz. Hoje, menino desse tamaninho aqui diz. Mas naquele tempo, o que é? A mãe dizia: eu não sou tua parceira. Era o que eles tinham. Ai, pastor, então o que a gente faz? Porque agora eu não tenho referencial. Tu tem a palavra. Se esconder atrás de feridas vai fazer com que todo poço com que tu abra, cave, vai ter contenda. Eu sei, querido, que não é uma palavra. Talvez tu, depois do culto de ontem, tu esperou: rebote, vou prosperar. O povo se entristeceu por isso, porque Deus disse: vocês vão ficar ricos na terra, eu vou fazer vocês prosperarem. E o tempo passou e eles não ficaram ricos. Eles começaram a dizer: não, alguma coisa está errada, vamos procurar outros deuses, a gente vai ter que se virar, porque Deus deu uma palavra que Ele não está cumprindo. E eles começaram a andar nos seus próprios caminhos, porque não entendiam que o problema estava na desonra. Não entendia que tinha que haver uma cura dentro de casa. Ah, mas minha mãe nunca me deu um beijo. Pois então, eu sempre digo: olha, o Caleb, a Tisa é parecida comigo. Eu não sou do toque. Quem esteve na escola de Esté ouviu. Eu não sou, minha linguagem de amor não é. Não é.
Nem com o meu velho eu sou assim. Ele não se conforma até hoje, mas são 32 anos que a gente vive nessa luta. Porque ele é do toque. Quem já conversou com o pastor Francisco que ele vai assim, ó, desculpa, tá te tocando. Quem? Não é? Porque ele é sinestésico, ele gosta do toque, do calor humano. Ele é assim, e o Caleb é 2 vezes pior que ele. Então o Caleb chega, me beija, me beija, me beija, me beija. Aí eu, oh, meu filho, e passa aquela barba. Eu, para, meu filho, para. Ô, mãezinha, eu te amo. Daqui a pouco ele extraiu. Ai, mas minha mãe não me beijava, meu filho, eu não te beijo porque minha mãe não me beijava. Essa conversa tem que acabar aqui, tu tem que levantar um altar. Ah, eu não tive paternidade? Pois então vai buscar. Existe um lugar, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre paternidade, inclusive. Porque a paternidade é bíblica. E eu quero dizer para vocês que nunca foi desejo de Deus que pastores se tornassem pais, como existe hoje. O desejo de Deus, o que Deus estabeleceu, lê de Gênesis até o Apocalipse, é que os filhos, os pais biológicos, fossem os pais espirituais de seus filhos. Porque a palavra que Deus dá para os pais, ensina teu filho, inculca no teu filho, ou seja o pastor dele, seja o mentor dele, seja o discipulador dele, senta com ele, olha no olho, vê se ele está errando, vê se ele está pecando, prescruta o coração dele. Tu é o pastor da tua casa. Mas como nós não tivemos isso dentro de casa, por misericórdia, Deus tem levantado homens para nos reposicionar em Deus. Não pense que o teu pastor, que a tua pastora, que o teu apóstolo, que a tua apóstola vai ser o pai que tu nunca teve na vida. Ô, meu filho, tu está com febre? Toma uma aspirina, meu bem. Ah, tá bom, pastor. Vem pro culto, tá, meu filho? Fala com o papai ali quando chegar. Tem muita gente ferida hoje com a paternidade, porque imaginou que seria uma cura no nível da paternidade biológica. É no reposicionamento, essa unção de Elias é para isso. É um manto que te cobre, que faz tu entender coisas sobre teu destino profético, que durante toda a tua vida, o teu pai biológico não teve espiritualidade e cura para te ensinar. É por isso que antes da terra ser julgada, a unção tem que vir para curar. Porque todo ano a gente profetiza, todo ano a gente declara, e Deus é fiel para cumprir sua palavra. Mas com uma ferida de maldição, sem conserto dentro de casa, aí o filho prospera, logo abandona o pai e a mãe. Logo os filhos dele vai abandonar ele, porque é uma maldição, é aquela, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, nunca acaba. Aí um caba desse é levantado para ser pastor, não, sempre teve problema com o pai e a mãe, um caba amargurado da vida, marcas e rugas no seu coração, vem ser pastor. Que tipo de pastor tu acha que ele vai ser? Já ouviu falar daqueles pastores que diz: quem sair da minha igreja está debaixo de maldição, eu amaldiçoo? Já ouviu? Vai conhecer a história desse filho. E deixa eu te dizer, filho, se tu não for filho, tu nunca vai saber ser pai. Se tu, filha, não souber ser filha, tu não vai poder ser mãe. Tu vai dar comida, tu vai criar, tu vai educar, tu vai vestir, mas tu não vai ser aquela que vai conduzir no destino profético, porque todos nós nascemos para um propósito, e toda a minha vida, durante muitos anos, ficou atrasada por ferida na terra do meu coração. Porque como eu vou entender os desígnios de Deus se eu não entendo na terra que eu sou amada? Se eu me sinto rejeitada, que ninguém me vê com o valor que eu tenho, como eu vou acreditar que um ser invisível que diz que tem algo grande para mim me escolheu para alguma coisa? Se a minha vida toda dentro de casa eu cresci ouvindo que eu não ia dar para nada. – 2022 é um lugar de levantar um altar dentro de casa. É um lugar de voltar a princípio. Sabe por que tu tem dificuldade de ser fiel a Deus no dízimo? Quando aperta, quando arrocha, a primeira coisa que tu faz
é deixar de dizimar, porque teu caráter foi forjado assim. Negocia qualquer coisa, meu filho. Na hora do aperto, a gente se vira nos 30. E tu inconscientemente carrega isso. Então, como tu não tem que ver Deus para prestar conta, como Deus não manda o teu CPF para ser para o Serasa, como não chega uma cartinha na tua casa, como teu nome não é negativado, porque tu não dizima, e tu tem um nome para comprar, tu faz uma escolha, porque eu vou ter que enfrentar um tribunal. Deus entende. Então, Deus espera. Primeiro minhas coisas, depois as tuas. Caráter deformado. Onde foi isso, tua formação? Aí Deus está dizendo, vocês me chamam de pai, vocês têm pecado contra mim, a nação toda. Por quê? Porque vocês não tiveram o ensino correto. Vocês negociam princípios e valores. Me oferecem qualquer coisa. Aí a gente tira a tartaruga da bolsa e bota aqui. Ou coloca envelope vazio, como muitas vezes já teve, só para que todo mundo pense que eu sou fiel. Chega alguma, quando for apontar, envelope vazio. Olha a deformação do caráter. Mas naquilo que te diz respeito, minha santa, ninguém se meta comigo, porque me deveu R$1 comigo, pagar. Mas é um sonegador de Jeová. Valores invertidos, trocados. Hoje, esse primeiro dia da primícia é uma convocação a você, pai, porque todo mundo aqui, vocês que são filhos, um dia serão pais, se Jesus não voltar e der tempo de vocês crescerem e casarem. Que eu também achava que eu nunca ia me casar. Eu disse para Deus, não me deixa cantar no coral das virgens, Jeová, quando eu era solteira. Pentecostal tem umas brincadeiras engraçadas, né? Ah, minha filha, tu vai cantar no coral das virgens. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, eu vou me casar. Eu sempre... eu era filha, hoje eu sou mãe. Tins é filha, amanhã vai ser mãe. O ciclo não para. O ciclo não para. O que essa geração vai beber, gente? Em paz. Estou falando agora de nós de 40 anos para cima. O que a geração dos nossos netos vão beber? Se a gente insiste em permanecer com a ferida sem tratar. Gente, vai doer. E é bom que doa, porque a dor é didática. A dor da cura é didática. Você sabe por que um furúnculo não pega anestesia? Porque já infeccionou a tal ponto, naquele lugar onde a infecção cresceu, que não pega anestesia. Mas se eu quero ajudar alguém, eu tenho que espremer o furúnculo. E eu já fiz enfermagem. Eu já trabalhei com homens, me perdoe os machos dessa casa. Mas quem sempre me deu trabalho foram os homens. Moça, pelo amor de Deus, moça, um minutinho. Moça, eu preciso espremer. Ai, só um minutinho, moça, vai doer, vai, moço, vai doer. Quando eu ia de novo, ai, aí começava a chamar os palavrões. Ai, por favor, um minutinho, para. Eu parava. Mulher se torcia, se retorcia. Vai, acaba logo. Acaba, por favor. Acaba. Homem não. Ficou doente, faz um testamento. Meu sapato eu deixo para o meu filho. A escova de dente. Porque uma gripe vai matar o pobre coitado. A gente faz amor com dor de dente. A gente dá de mamar com dor de dente. Dá ou não dá, mãe? Faz ou não faz, mãe? Mas uma dor de dente no macho, morri. Vou ficar defeituoso. Só que sabe, quem ouve essa aula que eu dou na escola de Esté, vou dar um spoiler aqui para vocês. Deus me falou, porque eu tinha um furúnculo na minha alma. E Deus disse para mim uma vez, no livro de Isaías 48, verso 10, eis que eu te acrisolei, e
disso não resultou prata. Te provei na fornalha da aflição. E Deus disse para mim desse jeito: eu te permiti passar por uma situação para ver se tu voltava para mim, para eu te curar, e mesmo assim tu não te voltou para mim. Tu passou pelo sofrimento sem amadurecer. Eu te acrisolei, mas tu não te tornou o que tu tinha que te tornar. Era para tu ser prata, e tu ficou com as escórias. O processo não atingiu o objetivo que era para atingir. E naquele dia o Espírito Santo foi e disse para mim, me levou de volta, eu espremendo esses furúnculos. E ele disse assim, se tu desejava ajudar alguém, o que tu tinha que fazer? E eu lembrava, eu tinha que ser insensível aparentemente ao choro da pessoa, porque a única maneira de ajudar era fazer ela sentir dor naquele momento. Era a cura que ela precisava, não tinha outro método. E o Espírito Santo me perguntou, e o que você fazia? Eu metia a mão. E quem já espremeu furúnculo sabe que a gente espreme até sair uma salmoura, que é uma mescla de sangue e de pus. Como que você sabe que o furúnculo foi extirpado? Quando tu espreme e sai o sangue limpinho, bem vermelhinho. E o Espírito Santo me lembrou, Rose, o que ficava no lugar do furúnculo? E eu me lembrei, ficava um baita de um buraco, do tamanho do furúnculo era o buraco. Porque eu estava questionando a Deus em cima de um texto que Ele tinha me dado. E o texto falava o seguinte em Provérbios: leais são as feridas feitas pelo que ama. E eu disse para Deus, não me vem com essa, Deus. Porque tem gente que disse que me amava, que me feriu. Agora até você diz que me fere, ainda diz que essa ferida é fiel. Não aceito. Não aceito. E aí o Senhor me mostrou qual era a fidelidade da ferida. Porque quando Ele perguntou o que ficava no lugar do furúnculo, eu disse uma ferida. Só que aquela ferida era a marca da cura. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ele teve que me ferir para me curar. E talvez voltar a ver seu passado, o seu comportamento, a sua história, em você se retratar diante da sua família, vai ser como espremer furúnculos dentro de você. Mas é uma ferida necessária para que haja uma cura de uma vez por toda na terra do teu coração. Porque senão as promessas serão obsoletas, não vão se cumprir. Não porque Deus não é fiel, mas porque você foi ferido com uma maldição que está ligada à desonra. E a palavra que eu quero deixar, fica de pé comigo, nós já estamos terminando. A raiz dessa palavra, eu pesquisei aqui no hebraico para trazer para vocês, converterá. A raiz primitiva dessa palavra quer dizer retroceder. Verbo que significa virar, retornar, voltar para casa, ir de novo para casa, fazer de novo, mudar, restabelecer, trazer de volta, restaurar, recompensar. Isso é conversão. E aí, quando eu, mãe, quando você, pai, fizer isso, a promessa é que aí sim, o filho vai voltar para você convertido e dizer, pai, me perdoa. Eu tenho guardado mágoa. Não pensa que vai ser fácil. Porque, tu sabe qual é o nosso problema, pai e mãe? É que a gente, porque como a gente ama demais, a gente se apaixona pelos filhos. Não é verdade? A gente não tem uma paixão pelos filhos que nos cega. Aí a gente é capaz de não comprar nunca mais a gente compra nada. Tudo é para os filhos. A gente junta dinheiro para os filhos, para a faculdade, para o casamento, para tudo. Tudo a gente deixa de comprar para a gente, para comprar para os filhos. Como a gente se dá demais, como a gente ama demais, a gente não aceita eles dizerem que tem mágoa contra a gente.
Eu fiz tudo que eu podia. Eu sou muito bom. Tem pai por aí que vai embora. Tem mãe por aí que abandona. A gente justifica em cima das nossas atitudes. Mas fique sabendo que mesmo tu sendo o melhor pai, a melhor mãe no sentido, no aspecto de provisão, é mais profundo do que isso. Se teu filho não souber o destino profético dele, tu não foi um pai de destino, nem uma mãe de destino. Como é que eu sei que eu cumpri o propósito como pai e mãe? Quando meus filhos crescem e começam a tomar decisão. As decisões deles serão norteadas pelo ensino que eles tiveram. Se as decisões forem contra os princípios, você não deu um destino profético. Você apenas os trouxe para a igreja. Obrigou eles a fazerem as coisas, mas não foi o pai e a mãe que devia ser. E eu não sei você, mas isso é muito motivo de arrependimento. Porque se é preciso vir uma unção, é porque existe um jugo. A unção, ela era colocada para despedaçar o jugo. Se Deus disse que essa cura só virá com uma unção, é porque estamos debaixo de um jugo de Satanás. E tu sabe qual é a pior coisa que acontece dentro de nós? É quando a gente vai se expor. O orgulho se levanta e diz, não precisa tudo isso. Também não é assim, eu também fui muito bom. Esses meninos aqui é porque são rebeldes. O orgulho. Admitir que errou não tira a tua autoridade. Admitir que errou vai aumentar a tua autoridade. Eu convido você que é mãe, que é pai, a decidir pegar as pedras da tua paternidade para levantar um altar. Porque talvez hoje tu está olhando tuas filhas, teus filhos, talvez já sejam adultos, casados, fazendo igualzinho que tu fazia. E será assim? Porque casa de pai é o que dos filhos? Escola. Não haverá cura sem altar. Não haverá um ano de 2022 cheio da presença de Deus. Gente, não adianta se enganar, por favor. Os problemas que a gente tem aqui nessa igreja e em qualquer outra igreja tem a ver com os problemas que os irmãos vivem dentro de casa. E sempre é no relacionamento. Gente, o relacionamento é o lugar onde a gente é mais ferido. Mas o relacionamento é o único lugar que eu serei curada. Não adianta fugir disso. Tu não vai virar um ermitão. Tu não vai lá para a Bósnia. Tu não vai escolher uma montanha lá não sei de onde. Vou levar um bode. Vou levar uma vaca para me dar leite. Vou levar um violão. Vou viver sozinho. Porque assim eu serei curado. Não. Quer ser curado? Deixa alguém te ferir de novo. E a reação que tu vai ter agora é pela luz da palavra. Não pela maneira como teu pai reagiu, como tu via, como ele gritava contigo. Pastor, é porque tu não sabe como meu pai me tratava. Eu não sei, mas eu sei como o pai de Francisco, o homem que criou ele, tratava. Era dando soco na cara. Eu nunca vi Francisco dar um soco nos nossos filhos. Não se esconda mais atrás dessa desculpa. Não faça da sua história uma capa para se esconder do encontro com Deus que tu precisa ter. Porque Malaquias capítulo 3, o Senhor diz, eu vou entrar no meu templo como fogo. E esse fogo vai trazer à tona o que está misturado ao verdadeiro. Porque só quando eu trato das escórias, é que aquilo que você vem me oferecer no altar é oferta de justiça. Senão, as tuas ofertas, as tuas orações, as tuas entregas têm sido pão podre, animal cego e aleijado.
E Deus diz: é desonra. Vocês têm me desonrado, por isso não prosperam.